Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Homilética, Ciência e Arte da Pregação Bíblica. Nós já apresentamos aí o sermão biográfico, temático e textual, sermões que são mais utilizados no nosso cenário nacional brasileiro, entre os cristãos, e também já apresentamos uma novidade que é o sermão de um ponto só, está sendo até que bem aceito entre os cristãos, especialmente os teólogos, palestrantes. Também já apresentamos aqui o sermão segmentado e a partir deste vídeo nós apresentaremos o sermão indutivo, ilativo ou inferencial. Então fique conosco em mais um vídeo, em mais uma aula sobre a homilética. Sermão indutivo, ilativo ou inferencial. Vejamos aqui uma definição desse tipo de sermão. Vem comigo. Observe o seguinte, o sermão indutivo, ilativo ou inferencial, ele é baseado em perguntas e respostas. Agora você precisa observar o seguinte, essas perguntas são realizadas para o próprio texto bíblico, o texto que se está estudando, no caso, ou que você está pregando. E as respostas devem vir desse mesmo texto bíblico que você está ensinando ou pregando. Atrelado a essa definição, nós entendemos que esse tipo de sermão se encaixa perfeitamente em cultos que exigem um sermão de cunho evangelístico. O sermão indutivo, ele responde perguntas presentes no coração de muitas pessoas, e o melhor, responde através da própria palavra lida, de acordo com Pirangini Júnior e Melo. Vejamos aí, em segundo lugar, algumas características ou aspectos do sermão indutivo. Primeiro, o sermão indutivo, ele é utilizado muito mais como um estudo pessoal, mas é importante salientar que não para por aí, pois o sermão indutivo, ele também pode ser anunciado, pregado ou ensinado no púlpito ou em classe de escolas bíblicas. Terceiro, esse tipo de sermão, ele se caracteriza por sua singularidade no uso de textos extensos, o que possibilita uma explanação mais abrangente de tudo que foi lido. E em quarto lugar, também se caracteriza por sua peculiaridade em que o pregador, orador, fará uma pergunta central ao texto e responderá com o próprio texto ao longo do ensino, pregação ou explanação. Nós veremos um exemplo de sermão indutivo para que você possa entender melhor esse tipo de sermão. Observe que é uma pergunta do próprio texto a ser respondida. Vamos lá então para o nosso exemplo de sermão indutivo, ilativo ou inferencial. Vejamos então o nosso exemplo de sermão indutivo. Vamos trazer aqui um texto que está em João capítulo 11, do verso de número 1 até o verso de número 45. Você precisa lembrar sempre que é uma pergunta do próprio texto a ser respondida. Então a nossa pergunta tema é por que Jesus chorou, de acordo com o texto de João, capítulo de número 11, 1 a 45. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos,
Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Veja o verso 15, ou melhor, que está em negrito, propositadamente. Nós colocamos alguns versículos assim, para que pudesse salientar ou trazer um pouquinho aí a nossa reflexão nos versículos que estão em negrito, porque eles estão atrelados ao nosso tema, porque Jesus chorou. Então observe o 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então, observe que está atrelado aí, porque Jesus chorou, está relacionado diretamente à crença, à fé em Cristo Jesus. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Observe novamente o verso de número 25, 26 e 27, que está em negrito, porque está relacionado ao nosso tema, porque Jesus chorou, e isso tem a ver com a crença no Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus fez a pergunta sobre ressurreição e ela respondeu dizendo que acreditava em Jesus, que ele era o Cristo e ele era o Filho de Deus e que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, eles viram que Maria apressadamente se levantou e saíra. Seguiram-lhe, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente em negrito, em destaque aí em relação à pergunta por que Jesus chorou, observe em relação à crença de que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou, que é o versículo de número 35, e a nossa pergunta é tema: por que Jesus chorou? E disseram-lhe, ou melhor, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Observe novamente a relação entre a pergunta tema, porque Jesus chorou, e a crença em Jesus como aquele que ressuscita os mortos. Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, em relação àquela multidão que estava ao redor, eles precisavam crer que Deus enviou a Jesus. E tendo dito isso, chamou ou clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto em lenço.
Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Agora observe o verso de número 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então vamos para a nossa pergunta tema. Respondendo a nossa pergunta tema. Por que Jesus chorou? Porque seus próprios discípulos não acreditavam nele, conforme o verso 8, 9 e o verso de número 15. Discussão. Nos dias atuais, será que não há discípulos de Jesus que não creem nele? Em relação aos milagres, crê que ele é o Filho de Deus, mas em relação aos milagres, em relação a ressuscitar mortos, enfim. Será que Jesus chora porque os seus discípulos não acreditam nele? Por que Jesus chorou? Respondendo à pergunta tema, porque seus amigos também não acreditavam nele, de acordo com o versículo de número 39. Discussão. Nos dias atuais, será que não tem amigos de Jesus que também não acreditam nele? Olha aí. Será que Jesus chora porque os seus amigos não creem nele? Neste caso, Jesus chorou como um homem e sabendo que os seus amigos e os seus discípulos não acreditavam nele. Mas ele também estava apresentando ali que ele era a ressurreição e a vida, e aquela multidão que estava ao seu lado, ao seu derredor ali, para que eles pudessem acreditar que Jesus foi enviado de Deus. Então o milagre foi feito e a resposta do próprio texto, ela é respondida com o próprio texto. Vejamos aí, em relação a esse tipo de sermão, observe que foi um texto longo que nós utilizamos para apresentar uma pergunta-tema, porque Jesus chorou, por causa da descrença dos seus amigos, por causa da descrença dos discípulos de Jesus, dos próprios discípulos, né? Então vejamos aí algumas considerações. Essa narrativa bíblica, assim como muitas outras, são histórias que mostram fatos da vida real, de pessoas reais que existiram antes de Jesus, na época de Jesus e depois de Jesus ressuscitar. E depois dele ser assunto ao céu. Podemos citar alguns textos a partir desse tipo de sermão, se quisermos utilizarmos, que podem ser usados como sermão indutivo, dentre os quais nós temos aí, citei 2 exemplos. Porque somos mais que vencedores, de acordo com Romanos, capítulo 8, verso 1 até o verso de número 39. E um segundo texto que podemos utilizar como sermão indutivo, porque devemos buscar primeiro o reino de Deus, Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso de número 34. O objetivo desse tipo de sermão, baseado em perguntas e respostas, é levar o público-alvo do pregador, ensinador, a refletir seriamente acerca da palavra de Deus e depois refletir, aplicá-la em suas próprias vidas. Então, esse tipo de sermão, ele traz à tona justamente através da pergunta uma reflexão para que possa responder aquilo que o texto bíblico está informando, está trazendo como ensinamento, como reflexão para a vida e que possa ser aplicado na vida todos os dias. Bem, aqui nós encerramos e apresentamos um exemplo desse tipo de sermão, sermão indutivo, ilativo ou inferencial. Você que está chegando agora, que possa se inscrever em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe aí com os amigos, irmãos, pessoas que são ou que têm interesse na homilética, ciência e arte da pregação bíblica e nos ajude a divulgar esse nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.